Fala pessoal, tudo bem? Vamos hoje aqui continuar as funções inorgânicas da nossa terceira aula aí do capítulo 5. E a gente está dentro desse tema que é um tema muito importante, né? E aí a gente está agora por dentro das funções inorgânicas, que na aula passada a gente aprendeu a reconhecer, sendo elas ácidos, bases, sais e óxidos. Lembrando que para ser um ácido, ela precisa começar com H. Para ser uma base, precisa terminar em OH. Para ser um óxido, tem que ter dois elementos e o último ser oxigênio. E para ser um sal, ela vai ser o resto, né? Ou seja, aquilo que não é nem ácido, nem base e nem óxido. Agora, depois que a gente comentou sobre a identificação das funções inorgânicas, a gente definiu, né, a função ácido mais profundamente. E hoje a gente continua esse processo de definição dentro da função agora base. Então lembra que eu falei para vocês que anteriormente, na parte da identificação, a gente dava uma identificação meio grosseira, dizendo simplesmente que aqueles que terminassem em OH seriam conhecidos como base. Mas uma definição formal, né, e quimicamente correta, né, é a de que as bases são substâncias que, quando a gente coloca elas em água, ou seja, que quando dissolvidas em água, elas se dissociam, se separam, liberando como ânion, ou seja, parte negativa, uma hidroxila. Então essa hidroxila aqui, que é o ponto de término de uma base, quando colocada em água, ela é liberada, ok? Então a hidroxila, o OH-, ele vai ser liberado sempre que uma base for dissociada. Agora, a classificação mais importante em relação às bases é a classificação de força, tá? Entenda que uma base ela tem uma forma geral, né, de YH, ou seja, onde eu tenho um Y sendo um metal de carga positiva e o OH sendo a hidroxila de carga negativa. Quando dissociada em água, essa hidroxila é liberada. Então a força tem a ver com a capacidade que um composto tem de liberar essas hidroxilas mais ou menos. Aqueles que liberam mais são fortes, aqueles que liberam menos são fracos. Bom, os fortes aí existem, as bases fortes vão existir quando o Y ele pertencer aos grupos 1 ou 2 ali a partir do cálcio, tá? E as bases fracas serão as demais. Ou seja, qualquer Y que não estiver dentro aqui do grupo 1 e do grupo 2 a partir do cálcio, forma aí pra gente uma base do tipo fraca. Bom, nomenclatura de base. A nomenclatura de base talvez seja a parte de dar nome mais fácil das funções inorgânicas. Quando a gente tem uma base que tem carga, um elemento Y com carga fixa, a gente simplesmente coloca hidróxido D e o nome do Y, tá? Eu coloquei como grupos 1 e 2 aqui, porque geralmente esses são os NOXs fixos, mas a gente sabe que existem outros. Então, qualquer Y com NOX fixo, o nome é hidróxido D e o nome dele. Agora, quando o NOX não for fixo, aí a gente precisa representar a carga desse elemento que está colocado ao lado da hidroxila em números romanos. E uma coisa que é importante saber, a carga sempre será positiva e sempre será representada pelo númerozinho que estiver embaixo da hidroxila. Por exemplo, se esse ZOH estivesse aqui como um exemplo de nome, a carga de Z seria mais 1, porque a hidroxila aqui embaixo tem um número 1, né? Quando não tem nada escrito é 1. Então, a gente coloca essa carga em números romanos. Vamos pegar um exemplo, CaOH2. Eu percebo aí que o cálcio ele pertence ao grupo 2, ou seja, ele tem uma carga fixa que vale mais 2, e isso eu consigo perceber também por esse 2 aqui de baixo. Então, o nome dele vai ser hidróxido D, e o nome aqui do elemento, que no caso é o cálcio, hidróxido de cálcio. Agora, FeOH3. Bom, o Fe faz parte ali do grupo 8, e se faz parte do grupo 8, ele está aí completamente fora da ideia dos NOXs fixos, ou seja, ele tem um NOX variável. Então a gente precisa dar um nome para ele da seguinte maneira: o nome dele, hidróxido D, né, o nome dele que é ferro, mais a carga dele em números romanos. Lembrando que a carga se refere exatamente ao númerozinho aqui de baixo. Então esse 3, ele sobe como carga positiva desse ferro e a gente coloca o 3 aí
como números romanos, indicando esses 3 pauzinhos aqui, tá bom? Agora, e se o exercício pedir para você a fórmula da base? Aí é muito simples. Como é que a gente trabalha essa ideia? Vamos pegar o exemplo do hidróxido de sódio. A gente precisa primeiro entender como é que é a forma básica de uma base, né? A forma geral, que ela é YOH, e o hidróxido se refere à hidroxila e o de sódio se refere, nesse caso, ao Y. Bom, eu percebo aí que o sódio ele faz parte do grupo 1. Eu sei que ele faz parte do grupo 1 porque eu olhei na tabela periódica. Logo, a carga dele vai ser o quê? Mais 1. Tá, então se ele tem uma carga mais 1, o que eu faço? No primeiro momento, eu pego esse elemento, que é representado aqui pelo de sódio, coloco a carga dele, que nesse caso é mais 1, e ao lado dele coloco a hidroxila. E aí agora a gente vai fazer uma ideia de balanço de cargas, ou seja, todas as cargas de um lado têm que ser iguais às cargas do outro. Positivo tem que ser igual ao negativo para que zere. Aqui deu igual? Sim. Mais 1 com menos 1 dá 0. Então isso quer dizer que a sua fórmula está pronta, NaOH. Fechou? Agora, e se essa carga, por exemplo, não desse 0? Bom, se não tivesse esse balanço de cargas dando 0, a gente teria que fazer o seguinte. Vamos pegar o exemplo aí do hidróxido de alumínio. A gente sabe que o alumínio ali pertencente ao grupo 13 tem uma carga mais 3 fixa. Então, a carga dele sendo mais 3 e a carga da hidroxila sendo menos 1, quando não zera, você cruza. Então, esse 3 passa a ser índice da hidroxila e o 1 vem para cá, então a gente não escreve nada nele. Então, a formação aqui, né, da base com alumínio vai ser AlOH3. Lembrando que é o processo inverso daquele lance lá que eu expliquei para vocês de que esse númerozinho de baixo vira a carga desse de cima. Ele vira porque em algum momento essa carga desceu, tá bom? Então é isso, gente. Façam aí o exercício da página 28, que é um exercício que tem várias letras, e a gente tira as dúvidas aí na central da semana que vem. Um grande abraço e até lá!